Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um bate-papo jurídico, o nosso Juridicast. Hoje nós vamos falar do tema uso capião extrajudicial, uma das formas de contribuir com a desjudicialização, que é a retirada de algumas pastas antes praticadas só pelo Poder Judiciário e hoje também praticadas pelos cartórios extrajudiciais. Para esse bate-papo de hoje, eu convidei a advogada, a doutora Franciele Mendes Teodoro, que trabalhou por quase 15 anos em cartório extrajudicial de registro de imóveis. Doutora Franciele, seja bem-vinda ao nosso Juridicast, o seu bate-papo jurídico. Muito prazer em recebê-la aqui. Boa tarde. Primeiro, é uma grande honra estar participando desse Juridicast, juntamente com você, Val. Para mim, isso é algo encantador ter você à frente desse trabalho. Você está de parabéns, né? Eu vou te iniciar dando parabéns para você, adorei, né? E obrigada pelo convite. Eu e a Franciele, a gente já conhece há mais de 15 anos, né, Fran? Nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntas. Então, assim, por isso que, para mim, é um imenso prazer te receber aqui, a gente bater esse papo jurídico aqui, até pela nossa história que nós já tivemos, né, há alguns anos atrás. Mas, antes da gente adentrar ao nosso assunto principal, eu gostaria que você falasse quem é Franciele. Primeiramente, deixa eu complementar, estar aqui com a Val só realmente responde quem é a Franciele. É uma pessoa que é mãe da Fernanda, esposa do Douglas, uma pessoa que aprendeu a gostar, a se apaixonar desse mundo, né, do extrajudicial, do cartório, no meu primeiro emprego. A Val foi minha primeira chefe, né, à frente, na época, né, do cartório ali. Ela foi a pessoa que fez a minha primeira entrevista para esse emprego e foi uma grande incentivadora para eu estar aqui, né, fazendo hoje o trabalho que eu estou fazendo na empresa @registrou. A Franciele, ela é essa pessoa que ama o direito imobiliário, ama estudar essa área, porque somente viveu isso, desde o princípio ela é isso, direito imobiliário para sempre ali. E, Fran, o que te fez sair de um emprego ali onde você tinha uma coisa bem segura, né, que era o cartório extrajudicial, e empreender, né, na busca, né, de uma empresa de regularizar imóvel? O que te fez deixar um emprego seguro e empreender? Primeiramente, eu quero falar assim que o cartório, ele foi a minha vida, ele foi a minha escola. Os 15 anos que eu tive, os 14, né, e quase 15 anos que eu tive ali no cartório, simplesmente me fez apaixonar por esse mundo. E toda vez que eu estava ali no cartório atuando, dando o meu melhor, eu via a necessidade nos olhos do particular por alguém que também que entendesse desse mundo. Eu gosto de sempre falar, quando alguém fala assim, como você foi movida, eu gosto de falar dos meus atendimentos. Teve uma vez que eu atendi uma senhora, né, que ela veio até mim com uma dificuldade que não conseguia, né, já estava com aquele problema há mais de 20 anos, não conseguia resolver aquele problema. E eu, por uma dica prática, né, da minha atuação, eu falei para ela, olha, faz isso. E ela foi embora e demorou uns 15 dias, ela voltou para me agradecer, falando que exatamente era tudo que ela estava precisando naquele momento. Então, eu vi que talvez o meu conhecimento poderia ser um pouquinho mais, poderia abranger um pouquinho mais, né, as pessoas que realmente precisavam de alguém que atuasse na prática, que tivesse um pouquinho mais de conhecimento da prática nessa resolução de alguns conflitos que o extrajudicial consegue resolver. Então, ali, através da sua experiência, através dos seus atendimentos no dia a dia, você foi vendo as necessidades das pessoas que iam até o cartório em busca, né, de uma regularização de algum documento, e você foi trabalhando isso, e aí você resolveu empreender. Mas o que aconteceu assim? Você simplesmente um dia acordou e disse,
eu vou empreender, eu vou abrir uma empresa que eu quero ajudar as pessoas em realizar teus sonhos, regularizando a documentação de um imóvel, foi isso? Como que foi? Como que se deu? Então, na verdade, eu sempre fui uma pessoa assim que eu nunca gostei de ficar parada num lugar, né, por muito tempo. Eu sempre gostei um pouco de evoluir, né? Evoluir um pouquinho mais. E ali no cartório, eu tava me sentindo assim, que eu já tinha... Não que eu sabia de tudo, porque ninguém sabe de tudo. Mas eu já tava sentindo, assim, que o meu conhecimento já tava querendo abranger um pouquinho mais, né? E essa vontade, esse desejo, ele acabou, né, começando... Eu vejo que você tem um imenso, assim... Para o conhecimento, você não satisfaz com o conhecimento que você tem, né? Sim, você então, gosta de ir em busca, né, de conhecimentos, isso, né, então Fran? essa busca de querer um pouquinho mais, eu já sabia como era atuar do lado de trás do balcão. Então eu precisava saber como que era atuar ali atrás, né, na frente do balcão, como que do era, outro lado, como que né, era do atender, balcão, como está, né? querer ajudar essa pessoa e tentar resolver esse problema de outra visão, sabe? Porque estar ali no cartório, eu falo assim, é muito fácil estar ali no cartório e falar o que a pessoa tem que fazer, mas às vezes, né, você advogando, você fazendo ao lado prático, você tem algumas dificuldades. E eu tinha essa vontade. E o meu coração, ele tinha essa necessidade de crescer um pouquinho mais, de sair do cartório e desenvolver essa vontade. E a minha fé, eu sentia no meu coração que eu tinha que deixar o que Deus falava no meu coração agir, né? Fazer. Eu sentia que Deus tinha um propósito para mim de uma maneira diferente, em ajudar as pessoas de uma maneira diferente. E eu comecei a desenvolver esse lado da minha fé, sabe? Eu falo assim, que realmente é verdade. Eu sonhei em novembro de 2019... Não, em novembro de 2020 eu tive um sonho. Recentemente, porque né? Eu tive um sonho, em dezembro de 2020 tive um sonho que me fez, assim, entender o propósito de Deus, sabe? Essa vontade de empreender. Eu me vi à frente de uma empresa, né? Que hoje é a minha empresa, assim. @registrou. E eu comecei a orar e pedindo para Deus mesmo confirmar essa vontade, como eu deveria fazer. E Ele só foi me direcionando para esse caminho que estou aqui hoje. E eu tenho certeza que Ele deve ter te mostrado, né, os caminhos para você seguir e foi direcionando você, né, Fran? Porque eu também vejo assim, a partir do momento que a gente busca Ele, que a gente tem Ele direciona você. Ele faz maravilhas na tua vida, né? Sim. Isso... A gente tem que ser sempre grata a Deus por tudo que Ele fez e que Ele faz nas nossas vidas e estar também fazendo a vontade dEle, porque eu poderia muito bem cruzar os meus braços e falar, não, pra mim tá bom no cartório, isso, se acomodar, né? O salário tá bom, por que eu vou tentar hoje, né? Eu acabei de ter a Val, né, sabe que eu tenho uma filha pequena, não, eu poderia muito falar, não, eu não vou seguir esse caminho, e vou me acomodar, não tá bom o emprego que eu tô, mas Deus me movia a ver as coisas de uma maneira diferente. E é o que eu estou seguindo até hoje. Ai, que maravilha, fico muito feliz por você, Fran. Me fala uma coisa, o que a regularização imobiliária, ela busca, Fran? A regularização imobiliária, ela busca que a matrícula do imóvel, com todos os conjuntos, né? Eu vou falar bem simplificado para a gente não entrar no mérito de juridiquês, né? A matrícula do imóvel, ela tem que estar... O que é a matrícula do imóvel? É uma ficha arquivada perante o cartório de registro de imóveis que consta toda a descrição do imóvel, que consta todo o histórico do imóvel. Essa ficha, né, que é a matrícula do imóvel, ela vai dizer quem que é o proprietário, quais são as construções existentes, o que realmente é o imóvel, né? Quais são as características, vão estar todas ali. E às vezes a pessoa, ela não sabe que ela não é proprietária porque ela tem um contrato de gaveta, ela deixa arquivado esse contrato, esses documentos e a ficha não vai sendo atualizada. Então a regularização imobiliária, ela busca justamente isso, fazer os fatos reais entrarem, né, constarem no registro imobiliário, né? A pessoa que está lá, o possuidor que está lá, figurar como proprietário na matrícula do imóvel. Então, assim, o conjunto da obra, eu falo assim, que o resumo da obra é a gente deixar a matrícula imobiliária
certinha, atualizada, com os casamentos averbados, com a construção averbada, com todas as características averbadas. Que a grande parte da população, eles não têm o conhecimento que a matrícula do imóvel é, na verdade, a certidão de casamento, de nascimento daquele imóvel, né? É como se fosse a certidão de nascimento de um indivíduo. Então, qualquer ato que teve naquele imóvel, uma averbação, como você disse, de casamento, uma averbação de RG, tem que constar ali, né? Uma averbação de logradouro. Então, ela é uma certidão de nascimento daquele imóvel, né, Fran? Sim. Então, assim, a regularização principal que eu falo que a Arroba Registrou, ela busca é justamente isso, é demonstrar para a parte, de uma forma desburocrática, que existe maneira de regularizar a propriedade e que você precisa constar, você precisa estar, né, perante ali, registrado com seu título aquisitivo na matrícula do imóvel, precisa que você venha acompanhando todas as mudanças, seu estado civil, tudo isso tem que constar ali. Então, porque isso é um fator muito importante. Eu até falo para as senhoras que eu atendo que isso fará toda a diferença, né? Na sucessão. Quando você for fazer a partilha de bens, a matrícula ela tem que estar acompanhando a situação, né? Isso vai trazer bastante resultados na hora de qualquer ato, né, cotidiano for acontecendo. E, Franciele, você por ter vivido esse mundo extrajudicial por quase 15 anos, né? Você trabalhou em cartório de registro de imóveis, você é militante pela busca da desjudicialização. Fala um pouco para nós o que vem a ser essa desjudicialização. A desjudicialização, eu falo assim bem a grosso modo, né? Ela é a retirada de alguns documentos, né, que só antes era feito no judiciário, então tinha um tempo mais prolongado no judiciário, tinha as ações, né, mais prolongadas no judiciário. Então a desjudicialização busca tirar algumas pastas do judiciário e passar para os cartórios, para as serventias extrajudiciais, para conseguir, né, ir acompanhando. Eu falo assim, em 2004 a gente teve uma emenda muito importante, né? Que aí foi a emenda 45. E ela trouxe isso, que era um compromisso constitucional, a celeridade dos processos. Então as partes, é um direito constitucional de ter os seus processos de uma maneira rápida, né? Então o que foi feito? Foi trazido as pastas para os cartórios extrajudiciais que conseguem, por um tempo mais rápido, né, fazer a resolução desses conflitos. Então, assim, dentro da desjudicialização, a gente consegue fazer os procedimentos que antes era só no extrajudicial de uma maneira mais célere, né? Tem vários exemplos de extrajudicialização. Então, cita para nós algumas formas de regularizar a propriedade usando essa via extrajudicial, que é mais célere. Bem mais, né, Fran? Sim. Em 2004, juntamente ali nessa período de emenda constitucional, a gente teve a 10.931, que é uma legislação que fala da retificação diária. A retificação diária, por exemplo, só era feita antes no judiciário. E quando trouxe para o extrajudicial, as partes, elas conseguem. Se você tem um imóvel, Val, e essa medida, ela está diferente da situação real, né, da situação que está na matrícula do imóvel, lá está 360 metros quadrados. E no local está 350. Isso dificulta algum processo, dificulta alguma venda, alguma compra. Então, a pessoa agora ela consegue ir, né, fazer um memorial, uma planta, procurar um profissional habilitado para isso. Fazer aquele procedimento no cartório extrajudicial. Fazer a notificação dos confrontantes e fazer esse procedimento sem precisar de uma assinatura de um juiz ali estando fazendo esse procedimento. Então ele é um procedimento mais sério, você consegue fazer a retificação da área do seu imóvel na via extrajudicial. Outros procedimentos o inventário extrajudicial, o uso capião extrajudicial, o divórcio extrajudicial, né? Eu falo assim, em tempos em que o divórcio era feito só no judiciário, imagina você ter a resolução, uma partilha, algo, né, que você precisa, pronto. Que foi a partir de 2007, né? Isso. Que os cartórios, eles já puderam fazer, né, o divórcio extrajudicial, sim, né? Então, assim, uma das formas de regularizar
né, através da via extrajudicial, o usucapião também extrajudicial, né, Fran? Sim. Vamos falar um pouco mais desse instituto, Fran? O que vem a ser o usucapião extrajudicial? De que forma que a gente pode regularizar? A usucapião, ela é um modo aquisitivo da propriedade, de adquirir a propriedade do imóvel. Então, quando a pessoa ela mora, ela possui um bem, vamos falar do bem imóvel. Ela possui um bem imóvel por um determinado tempo, que cada modalidade de usucapião tem o seu tempo, ela vai adquirir a propriedade de uma maneira originária, que é pela usucapião. Então, dependendo o tempo que ela já mora, que ela reside naquele imóvel ali, ela tem o direito ela já possui o direito de entrar com a usucapião. Sim, a depender das modalidades, né? Cada modalidade tem um período. E você pode falar um pouquinho assim das modalidades mais comuns que existe? Vamos dizer, eu sei que existe a modalidade da usucapião ordinária. Essa usucapião ordinária, qual que é o tempo? A usucapião ordinária, o tempo, né, para adquirir a propriedade desse imóvel pela usucapião, ela é de 10 anos e precisa de um justo título e boa-fé. Pode, né, ela pode, ali no Código Civil, ele fala que também pode ter a redução no prazo de 5 anos, quando essa pessoa adquiriu onerosamente, tem um registro ali na matrícula, então tem um direito aquisitivo, então ela pode ser diminuída esse prazo. Esse é o justo título e boa-fé? Quando Sim. Existe já um título? Sim. Quando você, por exemplo, assim, vou dar um exemplo prático. Isso. Às vezes a pessoa, ela fez a compra de um imóvel e ela fez por uma procuração. Tá? Ela tem uma procuração dessa pessoa e aí esse proprietário registral, ele veio ou ele sumiu ou ele veio a falecer. Ali, aquele título, apesar de ter uns poderes, né, que teria os poderes, quando a pessoa falece, o Código Civil, ele né, diz as formas de cancelamento, né, da extinção do mandato. Então, esse é um justo título que talvez na via normal você não conseguiria ir lá fazer uma escritura, você não conseguiria dar seguimento a essa negociação. Então, a usucapião, na modalidade ordinária, ela dá à pessoa esse privilégio de você pegar o justo título. Ó, eu tenho uma procuração, ou eu tenho um contrato particular, ou eu tenho um contrato de gaveta com esse proprietário registral, e aí ela, né, se torna o justo título e a boa-fé. Já tem naquela propriedade. Só que não consegue, Val, nas vias originárias, levar esse título a registro, porque esse título não cumpriu ali aqueles requisitos registrais para ser registrado. Quando nós estamos perante o inventário, a gente se depara com casos assim. Aquele famoso contrato de gaveta. E muitas vezes os herdeiros, eles não têm contato mais com quem fez a venda daquele bem, né, através desse contrato de gaveta, para o falecido. E nesse caso, seria mais viável entrar com a usucapião, porque não consegue localizar o vendedor para poder ser lavrado uma escritura. Existem outras modalidades, né, para resolver essa questão. Quando os requisitos da legislação cumprem, por exemplo, a adjudicação, né, quando você tem um contrato e aí você não consegue a assinatura do proprietário. Mas se você quer ir para uma via mais rápida? Então, aí não cumprir esses requisitos para adjudicação, porque sempre a adjudicação ela pede a quitação. Eu não tenho quitação, eu não tenho comprovante de recebimento, eu não tenho, mas eu tenho um contrato, então você vai pela via extrajudicial. O próprio provimento 65, que trata da usucapião, ele trouxe um artigo 13 explicando o que seria o justo título. E está lá, contrato, né, os contratos, os recibos, algum documento que prova esse justo título, que prova esse liame entre o proprietário e o possuidor. E a usucapião extraordinária? Sim, dentro das modalidades da usucapião, tem a usucapião extraordinária. A extraordinária, ela simplesmente pede que a parte possua ali os 15 anos, que ela esteja dentro dos 15 anos, não precisa ter um justo título, não precisa estar configurada em tese uma boa-fé. A usucapião, ela sempre precisa, né? Eu sempre falo, ela sempre precisa ter uma boa-fé, porque a pessoa ali não vai entrar, né? Só que ela não pede os requisitos da extraordinária e fala, ó,
independente de título e boa-fé. Quando a gente lê o Código Civil, ele fala 15 anos. Então, o que determina na extraordinária é o tempo de 15 anos. Tenho 15 anos, cumpriu a função social, cumpriu os requisitos de proprietário, pago a água, a luz, o IPTU, eu tenho ali eu falo assim, tem todos os requisitos de proprietário, mas não estou registrado. Então, eu vou entrar com a uso capião. E o possuidor ali, ele tem que agir como se proprietário fosse, né? E até perante os vizinhos têm que olhar para ele e enxergar como se ele fosse o proprietário daquele imóvel, né, Fran? Então, ele tem que agir ali como se proprietário ele fosse, né? Sim, ele tem que estar cumprindo todos os seus requisitos ali essenciais para isso. Então, o proprietário de um bem imóvel, ele pode perder a propriedade para a uso capião. Pode. Eu falo assim, quando a gente fala em proprietário, eu gosto sempre de deixar bem claro para as pessoas que proprietário, perante o Código Civil, é aquele que leva o seu título a registro. Quando falamos inicialmente da matrícula do imóvel e que aquela ali é a certidão, é o documento histórico do imóvel, então o proprietário é sempre aquele que vai estar registrado, porque a propriedade ela se transfere mediante ao registro. Então é muito importante a gente deixar bem claro que proprietário, quando a gente fala de proprietário, é aquele que está registrado. Mas se o possuidor está ali, ele está cumprindo perante todos, perante os vizinhos, perante os confrontantes, perante até a prefeitura, porque ele está pagando aquele imposto, perante a energia, a água, a luz, ele está cumprindo todas as funções de proprietário. O que lhe falta é um registro na matrícula do imóvel. Ele é, né? Eu falo assim, praticamente ele é o proprietário, só falta o registro para transferir a propriedade. E foi bom você falar, quando você disse que o proprietário é o que consta o nome ali na matrícula do imóvel. Porque muitas vezes as pessoas, elas vão lá, elas compram um imóvel, lavram a escritura e elas acham já que elas são já proprietárias daquele imóvel. Não é assim, né, Fran? Sim, e não é. E é muito perigoso, quando eu falo assim até para o analista, né, de cartório, quando a gente pega esses casos dessas pessoas que lavraram uma escritura lá em 1990, pegaram uma escritura e guardaram na gaveta, o que acontece? Ela não se tornou proprietária e muitas vezes acontece dessa forma, dessa escritura já não está com todos os requisitos, com todas as questões, os estados civis, as coisas em dias para a gente fazer, né, o registro dessa escritura, levar esse título a registro. Então, isso acaba dificultando. Então, a pessoa lavrou a escritura, ela foi perante um cartório de registro de imóveis, fez o título aquisitivo, tem a escritura pública. Para você transferir a propriedade, é somente com o registro. Então, é duas fases. É o cartório de notas, onde coloca a vontade das partes, formaliza em um documento, que lavra a escritura, as partes assinam e aquela vontade é formalizada. Mas o registro, a transferência da propriedade, ela só vai ser concluída quando esse documento for levado perante o cartório de registro de imóveis e o título for registrado na matrícula do imóvel. Então, só assim a pessoa está segura para falar, eu sou o proprietário do imóvel. Fran, e para a pessoa fazer uso capião extrajudicial, ela pode ir em qualquer cartório de notas ou tem que ser no cartório... Ela pode escolher qualquer cartório de notas. Dentro da circunscrição do imóvel. Então, por exemplo, o imóvel é aqui em Campo Grande. Ela pode ir em qualquer cartório de notas de Campo Grande. Então não é igual o inventário extrajudicial, que você pode lavrar, o imóvel se encontra aqui em Campo Grande e você pode lavrar no Paraná, você pode lavrar em São Paulo. Não. Então, o capião te limita dentro do Estado, é isso? Isso, o provimento 65, ele trouxe bem essa questão do princípio da territorialidade da circunscrição. Então, assim, a gente tem que verificar a localização do imóvel. Então, se ele é localizado em Campo Grande, é só os cartórios de notas de Campo Grande. Dentro de Campo Grande. Isso. Certo. Me fala, o caseiro que cuida de um imóvel já por algum tempo, vamos dizer um sítio, uma chácara ou até uma casa que está ali cuidando por algum tempo, ele pode entrar com um pedido da usucapião daquele bem que ele cuida, Fran? Quando eu falo assim, eu gosto de... Quando eu explico essa situação, eu sempre gosto de, primeiramente, deixar bem claro que
Que a usucapião, ela é um título para regularizar a propriedade. É uma maneira, né, de regularizar a propriedade. Então, não deve ser utilizado para má fé, né? Mas, vamos dizer, eu sou um caseiro. Eu tô falando do lado do caseiro. Eu sou um caseiro. E eu tô ali há 15 anos. Vou olhar pela modalidade do extraordinário. Eu tô ali há 15 anos cuidando desse bem. E eu estou sendo proprietário, o proprietário registral, ele não vejo ele sumiu. Não tem um contrato onde me vincula a caseiro desse imóvel. Não tem um documento onde foi formalizado isso e você tá ali cumprindo toda a função social, inclusive pagando, né? Eu falo assim, deixando todas as águas, a luz em dia, você está cumprindo a função social, você está entrando no papel de proprietário. E aí sim, esse caseiro poderá se utilizar desse método para regularizar a sua propriedade em tese, porque ele já é, né? Já está cumprindo com todas as funções sociais. Então, porém, quando a gente vê pelo aspecto, né, proprietário, como que eu vou me precaver? Como que eu vou fazer com que eu não dê, né, ao caseiro, ao locatário esses poderes? Então, eu vou cumprir eu falo assim, vai cumprir com a função de proprietário, que é cuidar do seu bem, é defender o seu bem. Qual que é? Tomar todas as medidas cabíveis, fazer um contrato com esse contrato de detenção, um contrato de emprego, um contrato também, de comodato, né? Um contrato de locação. E toda vez que você tem um contrato formalizado, procurando uma assistência jurídica, um advogado para formalizar bem essas cláusulas, você está cumprindo a sua função de proprietário. Uhum. E fala para nós, Fra, eu sei que existe a modalidade de usucapião familiar. Eu não sei se é nova, mas essa usucapião familiar, ela existe. Fala um pouco para nós sobre ela, Fra. A usucapião familiar, eu falo assim que ela foi uma modalidade para proteger aquele cônjuge que não se ausentou do lar, que não o abandonou. Então, assim, muitas vezes você vive uma relação conjugal e às vezes acontece um problema e esse cônjuge, ele vai embora. E aí fica aquela pessoa ali no imóvel, sozinha, arcando com todas essas questões de proprietário. Então, o Código Civil, ele trouxe, né, no artigo 1240, ele trouxe a modalidade familiar, que é, com 2 anos, você tá ali, você não ausentou do lar, você não abandonou o seu lar, você está cumprindo com os seus requisitos de função social, você torna-se proprietário daquela outra cota à parte que você já tinha, né? Então, o casal, ele não se divorciou. Simplesmente do parceiro ali saiu do lar e abandonou. Sim. Vamos dizer que se passaram 2 anos. E o cônjuge que ficou, ele pode, então, pedir a usucapião daquele bem. Requerer a usucapião em desfavor, né? Aquela cota à parte, aquele 50% em desfavor daquele outro cônjuge. O outro que se ausentou e nunca mais Sim. Retomou, né? Sim. Tá. Ô, Fran, e por que tem que notificar os confrontantes daquele imóvel que está sendo usucapido? Qual que é a importância disso? O provimento 65, quando ele fala em notificação, é até contraditório. A pessoa fala assim, tô vivendo aqui, mas ele traz essa importância, ele traz a importância de notificar, de dar o direito a esse proprietário desse procedimento, dessa ação que está ocorrendo. Então, nada mais é do que fazer a notificação para aquele proprietário registrar. O provimento, ele trouxe essa alternativa ali, né? Isso para o proprietário, né? Sim. Mas e dos vizinhos, dos confrontantes? E a gente se depara também, Fra, que tem vizinhos ali, os confrontantes, que eles não querem assinar a notificação. A notificação dos confrontantes, eu visualizo... Primeiro, é uma coisa importante. Primeiro, se você está lá no local, é preciso que esses confrontantes, que esses vizinhos, reconheçam que você está no local, né? Às vezes, um outro não vai assinar, não vai querer assinar, mas existem outras maneiras de notificar, de fazer com que ele assine, mas... a notificação ela é importante justamente por conta da área, para demonstrar que você não está adentrando na área do vizinho. Isso. Então, por que é importante a notificação do confrontante? Porque se eu estou dentro de uma área de 360 metros quadrados e eu estou ali, né, possuindo aquela área de 360 metros quadrados, os confrontantes, eles vão verificar, ó, ele está realmente possuindo aquela área, ele não está entrando em nenhuma área a mais. Então, é isso que é importante, de visualizar a área. Ah, entendi. E
por que qual a importância da planta e do memorial descritivo daquele imóvel que está sendo usucapido? E existe alguma possibilidade também da dispensa desse memorial e dessa planta, Fran? Sim, a planta e o memorial descritivo, quem acompanhou o webinário da @registrou, viu que a engenheira Ana Carla, ela falou muito bem sobre essa questão. Esse documento, ele vai justamente demonstrar, ele vai como fala, medir aonde a pessoa está. Ele é o memorial, a planta, ele vai realmente dizer, olha, ela está dentro de 360 metros quadrados, ou está dentro de 345. Então, ele vai justamente demarcar a área que essa pessoa está usucapindo. É muito importante, principalmente, eu falo assim, quando a gente fala tanto de imóveis rurais, ou imóveis que estão ali, não tem, né, um perímetro, uma medição certa. Então, é importante visualizar esse procedimento. O provimento 65, ele trouxe, né, uma dispensa no artigo 4º, parágrafo 5º, ele trouxe a dispensa do memorial e da planta. Quais são os casos? Os casos quando for unidade autônoma, apartamento, não, unidade autônoma. Por quê? Justamente porque aquele apartamento, ele já tem a sua área delimitada na matrícula do imóvel. Outra coisa, quando o imóvel, a matrícula do imóvel está bem caracterizada, né? O lote quadrado está bem caracterizado, as medidas e confrontações 12 por 30 é igual a 360 metros quadrados, o provimento também trouxe. Quando o imóvel, ele pertence a um loteamento regular e ele está bem identificado na matrícula do imóvel. Então, dispensa-se o memorial e a planta para esses casos. Então, existe a possibilidade, sim, da dispensa, né? E existe... Quanto aos confrontantes, também existe a dispensa da assinatura dos confrontantes, que é o mesmo caso. Quando o imóvel, ele está bem identificado na matrícula do imóvel, dispensa-se o parágrafo 10, artigo 10, parágrafo 10 desse provimento também fala da dispensa da notificação desses confrontantes. Por quê? O imóvel, ele está bem delimitado e caracterizado na matrícula do imóvel. Porque às vezes até num processo judicial, o processo ele fica ali parado por causa dessa dificuldade que a gente encontra de notificar, né, os vizinhos ali, os confrontantes. Que bate-papo gostoso, Fran. Aprendi bastante hoje. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Val, eu quero deixar aqui uma grande importância da regularização imobiliária, tá? A regularização do imóvel, ele é algo para proteger as partes, proteger o proprietário, proteger a pessoa que está dentro do imóvel. Então, você está com o imóvel regular, você evita muitos caos, né, para frente. Eu falo justamente o que eu falo para alguns clientes. Quando você traz a regularização, você regulariza hoje, ela se torna menos onerosa. Ah, não, Fran, não, ela é muito cara, trabalhar com cartório é muito caro. Mas, se você deixar acumular atos, se você não regularizar hoje, amanhã pode acontecer um óbito, então é outro caso, é um inventário extrajudicial. Depois, acontece outro procedimento, um divórcio, é um divórcio extrajudicial. Então, vai acumulando atos. Então, você deixar a regularização para depois, ela só torna os atos mais onerosos. Então, é isso que as pessoas não visualizam, que é preferível estar com o imóvel regular, estar dentro de um imóvel regular, até mesmo para impedir esses acúmulos de atos e mais desoneração do que realmente, né, regularizar hoje. Então, é muito importante você se tornar proprietário registral, você regularizar a sua propriedade e você deixar para os futuros, né, para os netos, para os filhos, o imóvel regular. Regularizado, né, Fran? E fala para nós o teu Instagram, deixa aí onde que as pessoas podem te encontrar. O Instagram da empresa é @registrou soluções imobiliárias. Ali estaremos falando de muitos conceitos, de muitas informações, inclusive legislações importantes e de dispensas, né? Existem algumas dispensas importantes que traz, né, a menos oneração para o povo. Como assim, Val? IPTU, ITCD, ITBI, quais são os casos de dispensa? Então, ali na @registrou, a gente trabalha com bastante conceitos e informações justamente para alcançar, para demonstrar que a regularização não é um bicho de 7 cabeças e que existe sim a possibilidade de você se tornar
de ter um imóvel regularizado. Basta você querer, lógico, eu sei que existe uma situação financeira, mas existe, até tem um provimento que parcela, Val. Parcela nas serventias extrajudiciais os emolumentos. Então, assim, não é desculpa para você ficar com um imóvel irregular a falta de uma condição financeira. Então, tenha consciência de que os atos, né, eles vão ser necessários. Então, a empresa Registrou, ela tem no Instagram dela bastante informações sobre esse assunto, tá? Então, sigam e aprendam um pouquinho com a gente. Obrigada, Fran, pela sua presença, por você ter aceito o convite de vir aqui bater esse bate-papo no nosso Juridicast, tá? Sucesso para você nesse seu desafio aí, né? Então, só desejo sucesso para ti. Obrigada, Val. Eu agradeço muito a oportunidade, agradeço mais uma vez, porque a gente sempre está conversando e eu sempre estou agradecendo, principalmente pelas experiências que você passa no meu dia a dia. Então, você é uma pessoa que eu quero sempre guardar, sempre estar perto de mim e sempre estar ali junto com a Registrou, porque é uma parceira ali de elite, que eu falo. Muito obrigada por tudo. Eu agradeço também. Eu acho que a vida é essa. A vida é assim. Essa troca, sabe? E você também, a gente troca experiência no dia a dia e eu estou à disposição, tá? Obrigada, Val. E eu quero falar com você agora. Lute pelos seus sonhos. Cada obstáculo que você desafia é sinal de chegada ao topo. Confie em você e nunca desista.